Oi, família, bom dia, um dia ótimo para todo mundo, um dia muito maravilhoso. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai. Entramos agora na Tua presença, cheio de alegria. Eu me sinto muito feliz quando entro na Tua presença, me sinto como uma criança que está entrando no escritório do seu Pai. Tem muitas coisas a dizer, Pai. Primeiro eu quero falar, Pai, que eu te agradeço. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, por todas as bênçãos que eu tenho recebido. Pai, eu quero também pedir perdão, Pai. Perdão pelos meus pecados, misericórdia, Pai, porque sem a Tua misericórdia, certamente eu não terei chance. E quero pedir agora, Pai, pelos doentes da minha família, Pai, todos aqueles que estão adoecidos, alguns com doença grave. Nem é até, Pai, assim, é uma coisa que às vezes a gente fica muito triste, Pai, porque a gente não pode fazer nada. Toma conta, cuida, trata dos nossos doentes, Pai. Pai, eu quero pedir também pelas famílias, por todas as famílias. Elas estão sofrendo um ataque muito grande, Pai, estão sendo destruídas no seu amor. A Tua palavra diz que o amor de muitos esfriaria, Pai. Abençoa a vida da Jurema, toma conta da Jurema, calma ela. Hoje ela vai ter lá a peça de teatro, eu coloco no Teu altar para que seja um sucesso, Pai, para que ela tenha grande alegria, Pai. Pai, eu quero também pedir, Pai, por todos os internautas, pelos pastores da minha igreja, por esses 40 dias de jejum e oração que está sendo feito pela família na minha igreja, pelos 40 dias de jejum e oração que nós estamos fazendo pelos palavrões, Pai, para não falar palavrão. Te agradeço, Pai. Assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, Lucas está avançando na sua história. E a história, ela está se espalhando, né? Ela está indo para vários lugares diferentes. De qual história que eu estou falando? Estou falando da história do Evangelho. O Evangelho está se espalhando, está indo por todos os lugares. Não sei se dá para ver bem aqui no mapa, mas ó, a Galácia, né? A Capadócia, Panfilha, Perge, né? E a primeira viagem missionária de Paulo. Vocês estão vendo bem aí, Chipre, Lídia, Panfilha. E o Evangelho, ele depois da perseguição, ele deu um boom, né? Ele avançou para vários lugares diferentes. Mas o que estava acontecendo naquela época lá não é nada diferente do que está acontecendo hoje. Nós vimos que tinha o feiticeiro Simão, né? Agora nós estamos vendo também aqui um outro feiticeiro, Bar Jesus, que praticava magia, era falso profeta. E também a gente viu nas cartas de João que muitos de dentro da igreja, o que eu entendo que está acontecendo hoje? Tem muito macumbeiro, mãe de santo, pai de santo, que estão aceitando Jesus e estão abrindo uma igreja. Vocês não estão vendo isso? A televisão mostra isso o tempo todo. Eu não sei se o Edir Macedo, não convivi com ele, mas dizem que ele era macumbeiro. Você vê a igreja dele, o que tem na igreja dele? Banho de descarrego, rosa de 7 dias, um monte de situações que é muito parecido com o que tem no centro de macumba. Desencapetamento, demônio, não é isso? E o que salva é Jesus. A palavra de Deus é a verdade, a Bíblia. E o que está acontecendo? Eles estão pregando a Bíblia. Tem muito centro de macumba aí que está pregando a Bíblia, está lendo a Bíblia, fala da Bíblia. Por quê? Porque a própria Bíblia fala que o diabo conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia. Mas até muito melhor do que muitos cristãos. E as pessoas estão indo também muito por causa de show, festas. Virou uma coisa muito folclórica. Acho que a palavra exata é essa. Então, família, presta atenção na Bíblia. Lê a Bíblia, presta atenção na Bíblia. Tem que ter comunhão, sim, com os irmãos. Tem muitos desigrejados, né? Desigrejados, estão deixando a igreja.
não querem mais saber de igreja, mas não abandonam Jesus. Mas sem você estar em comunhão, como é que Jesus vai fazer a obra? Eu não sei explicar muito bem isso, como é que funciona, né? Quando você for dar o seu dízimo, acompanha o seu dízimo, vê se o seu dízimo está sendo empregado nas obras da igreja, não é verdade? Vê aonde você está dando o seu dízimo, para ver se o seu dízimo está prosperando. Pergunta, tem muitas pessoas que só criticam a igreja, né? Por exemplo, nós tivemos um presidente da república que era macumbeiro. Ele foi tirado de lá com impeachment. Não é o macumbeiro que vai resolver o problema do país se ele estiver no Congresso. Não é o evangélico que vai resolver. São pessoas de bom caráter, que tementes a Deus, que vão fazer o uso do dinheiro. A gente viu que aqui na igreja eles tiveram que nomear 7 pessoas para ficar tomando conta do mantimento. A gente vê ao longo da história que os sacerdotes desviavam o mantimento, os filhos do sacerdote desviavam o mantimento da casa do Senhor. Isso acontece hoje em dia também. Dentro do centro de macumba eu tenho certeza absoluta, tem um monte de gente que não vale nada, que mente que está com santo, rola um dinheiro grosso ali para fazer olha as ruas, como é que fica, as praças, as encruzilhadas, aquilo ali é de graça? Claro que não. Tem que fazer caridade é uma obrigação. E Paulo agora, olha só, Lucas vai entrar num mérito agora, acompanha o desenrolar e o desenvolvimento da história, que vocês vão viver isso. Deus vai falar com vocês. Acompanhe o desenvolvimento da história. Paulo vai lá na Galácia, em Listra, Icônio, Derbe, Pisídia, na Antioquia da Síria, na Antioquia da Galácia, Atália, né? Chipre, Salamina, Pafos, Seleucia. É a viagem de Paulo. Quem comissionou Paulo? Ele foi de graça? A igreja comissionou. Eles se cotizaram, comissionou Paulo, porque era a época da fome. Quando tem aí um desastre aí, lá na minha igreja a gente comissiona um pastor, dá a ele mantimento e roupa e fala para ele ir para o local da tragédia, para levar conforto e alguma coisa para aquelas pessoas. A mesma coisa que acontecia no passado. Vamos ler. Em Antioquia da Pisídia, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha. João Marcos, os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram, estava Paulo e estava Barnabé. Prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Depois da leitura da lei e dos profetas, depois de terem lido a Bíblia, pode ver no culto das igrejas, uma igreja séria, ele faz a leitura da Bíblia, da palavra, faz a leitura da palavra e depois faz uma pregação em cima daquela leitura de encorajamento para as pessoas. Nem todo mundo, às vezes, aquela mensagem é para todo mundo. Às vezes é para um grupo específico, para uma pessoa específica, mas os outros estão lá para justamente encorajar aquele que precisa. Por isso a igreja e a comunhão. Então, o responsável pela sinagoga falou: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, fala. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso,
Ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha que interessante. Davi foi um assassino, Davi era adúltero, né? Mas Deus fala que ele era um homem segundo o seu coração. Reflita sobre isso. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. O Herodes estava com a mulher do irmão dele. Arrependam-se, arrependam-se. Havia pecado por todos os lados naquela época. O adultério rolava solto, o divórcio rolava solto. Jesus enfrentou isso. As pessoas questionaram ele sobre isso. Uma hipocrisia tremenda. Provavelmente Paulo também falou da homossexualidade que havia entre as pessoas. Falou também de um filho que ficou com a mulher do pai. As mesmas coisas que a gente vê hoje em dia. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Da descendência de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviado esta mensagem de salvação. O povo de Israel e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao contrário, condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Paulo era uma pessoa que não acreditava e perseguia cristão. Agora ele está pregando Jesus. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Paulo, discípulo de Gamaliel, perseguidor de cristãos, estava lá quando Estevão foi apedrejado, está pregando Jesus. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus e em sua geração adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. O Lázaro, Jesus ressuscitou, mas ele morreu de novo. A filha de Jairo e outros que Jesus ressuscitou morreram novamente e sofreram decomposição. Mas o que Deus ressuscitou, Jesus Cristo, este não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado
de todas as suas coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Jesus, quando você aceita Jesus, ele justifica você, ele rasga o teu escrito de culpa, ele torna você justo. Aí você entra no processo de santificação, para depois entrar no processo de glorificação. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Está escrito: olhem, escarnecedores, você que gosta de escarnecer, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja. O espírito da inveja entrou neles, porque eles jamais tinham conseguido fazer com que todo o povo parasse para ouvir o Senhor. Ficaram cheios de inveja, e quem fica com inveja não gosta da verdade, blasfema contra a verdade. E blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. A gente vê um monte de gente fazendo isso hoje, contradizendo o que a palavra diz. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Espíritas, macumbeiros, a vocês que têm tanta espiritualidade e não conseguem se dobrar somente a Jesus e pregar somente Jesus, a palavra é clara. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Vocês devem levar luz para quem não tem luz. Jesus é a luz. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Isso aqui me deixa completamente desestruturado, porque só quem for designado, e aí eu não entendo o que Deus quer falar com isso. Não vai ser todo mundo que vai ser salvo. Olha para a cruz, 50% foi salvo e 50% não foi, não é? Jesus estava no meio entre dois ladrões, um ladrão foi salvo e o outro não. O percentual é 50%, eu acho. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus, os invejosos, incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Pai, que a tua palavra não volte vazia, Pai, que toque no coração daqueles que ainda escarnecem de ti, Senhor. O Senhor sabe todos aqueles que o Senhor vai tocar,
eu não entendo. A minha dúvida, ela fica pairada numa dúvida de que não vai ser todos salvos, mas a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, mas só aqueles que o Senhor tocar será salvo. Toca, Pai, na minha família, toca em todos, Pai, salve todos. Eu sei que o Senhor criou como olheiro vaso para a honra e vaso para a desonra, e eu sei que o Senhor sabe, Pai, que quem não for tocado não vai ter chance alguma. Eu não teria nenhuma chance se eu não fosse tocado por Ti. Eu coloco toda a minha família no Teu altar, Pai. Fala conosco, dá entendimento da Tua palavra, ensina para a gente o que o Senhor quer dizer, Pai. Fala aos nossos corações. Abençoa todos os macumbeiros, Pai, todos os espíritas, para que eles possam ter um encontro contigo, um encontro real, verdadeiro, sem falsidade, Pai. Toca no coração deles. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Internautas, um beijo. Deus abençoe. Deus abençoe.